que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Qual é o contexto desse texto? No capítulo 8, Jesus estava falando na sinagoga e foi perseguido pelos fariseus. Nós sabemos que Jesus foi fortemente perseguido pelos fariseus, seus opositores da religião judaica. Também no capítulo 8, Jesus estava diante de uma cena onde os fariseus queriam prová-lo. Quantos lembram da história da mulher adúltera? Lembram-se disso? Estava uma mulher adulta, foi pega em adultério, levaram essa mulher diante de Jesus, e Jesus, escrevendo na areia, não parou de escrever aquilo que ele estava escrevendo. Eles acusam ou pedem a Jesus que ele dê uma solução. O que nós fazemos com essa mulher? Apedrejamos ou liberamos? Usam a lei e tal, enfim. O fato é que Jesus, diante daqueles homens, disse: se alguém tiver um pecado, ou se alguém não tiver pecado, atire então a primeira pedra. E aí no final, todos aqueles homens saem de perto, porque obviamente todo mundo tinha pecado. E ele diz para aquela mulher: olha, não sou eu a te condenar, não é simplesmente vá e não peques. Pronto, depois dessa situação, os fariseus ficaram muito bravos, como é óbvio. Jesus continua a ensinar na sinagoga, e no final, porque ele fez alguma coisa no sábado, também a maioria das discussões entre os fariseus e Jesus é o fato de ele curar no sábado, eles querem apedrejar a Jesus. E ele sai correndo do templo. No meio do caminho, nessa fuga de Jesus, ele e os seus discípulos se deparam com esta cena: um homem cego de nascença. E como todos podem imaginar, Jesus tinha um bom coração, certo? E ele, diante de uma cena como essa, de um homem cego de nascença, ele para e faz aquilo que ele de melhor faz. Ele cuida daquele homem, ele cura aquele homem e restaura aquele homem. E é lá que nós vamos falar. O que é interessante nesse texto, e porque me marcou muito, foi o fato dos discípulos de Jesus perguntarem a Jesus quem foi que pecou. Eu acho que isso, quando fui eu que preguei essa mensagem, inclusive, a minha esposa me traduziu, Vocês viram ali que ela falou a respeito do Ministério de Tradução. Lá na Surf Church nós sempre fazemos bilíngue, é uma realidade do Porto, foi uma estratégia que nós usamos. Então eu preguei nesse domingo, a minha esposa me traduziu, e eu compartilhei com a igreja algo que acontecia nas nossas vidas. Eu disse para a igreja que muitas vezes nós nos sentimos poderosos. Como nós cantamos aqui, é bom pedir mais da presença de Deus, é bom dizer que nós vamos adorar a Deus. Se nós fôssemos anjos, estaríamos lá perto de Deus, iríamos adorá-lo e amá-lo. E nós nos sentimos assim, que se hoje eu fosse na rua e falasse Jesus, 50 iriam se converter. Mas a verdade, quando nós vamos deitar lá nas nossas casas, na nossa cama, muitas vezes, em sonhos, a realidade é bem distante dessa. O que aconteceu comigo e com a minha esposa, especialmente comigo, foi que numa semana muito difícil que a gente teve, eu tive um sonho. E nesse sonho, o Levi, que é esse que vocês já viram correndo um pouquinho aqui na frente, e ele está acostumado a correr, porque lá na igreja a gente não tem tantas crianças assim, então ainda, apesar de ter um ministério infantil, elas ficam muito soltas. Então por isso que ele ainda é difícil de controlar. E ele estava correndo aqui, No sonho, o meu Levi, na praia, ele estava ao cuidado de uma outra pessoa, que eu não lembro quem era no meu sonho, e essa pessoa se descuida e de repente uma onda vai e arrasta ele para dentro do mar. E ele vai embora. A pessoa desesperada não toma uma atitude, demora para pedir ajuda. Eu de longe vejo, e não sei quantos conhecem a praia de Matosinhos no Porto, é assim um pouco relevante, mas tem ali um pier, que você pode chegar até bem distante, assim, é quase no pico mesmo, no final do pier. Só que ninguém entra por ali, porque é difícil. Enfim, eu na loucura de pai, eu vi meu filho ser arrastado, eu simplesmente saí correndo pelo pier e pulei. E consegui alcançá-lo.
Mas, no meu sonho, e eu acordei dessa maneira, desesperado, pedindo para Deus, Deus, eu salvei o meu filho, mas agora não deixa a gente morrer de frio. A minha esposa está lembrando, explica que lá a água é congelante. Não sei quantas pessoas já surfaram em Portugal, especialmente no norte de Portugal. Realmente a água é muito fria, é impossível entrar no mar sem o neoprene. E 4.3. O neoprene, provavelmente vocês nunca nem viram aqui o neoprene 4.3, 5.4. Isso é o que a gente usa lá no verão, às vezes até. 3.2, 2.2... É difícil. Tem que estar mesmo um dia de 32 graus, muito sol, para a gente conseguir entrar. Bom, enfim. Água muito fria. É por isso até que eu estou aqui bem confortável. Para mim isso é verão, tá? Não se preocupem. E aconteceu isso e eu acordei. Desesperado. Extremamente desesperado. Porque o meu filho, meu primeiro filho, meu único filho no momento, simplesmente foi arrastado, foi levado. E no meu sonho, a única coisa que eu pedia para Deus, Deus não deixa que a gente morra de frio. Assim, sinceramente, o que Deus me respondeu, porque eu acordei desesperado. Eu acho que aqueles que são pais aqui podem ter uma noção do que é um sonho como esse. Nem vou dizer, ter ideia do que é a realidade disso, porque, pelo amor de Deus, em nome de Jesus está amarrado, né, que isso não aconteça. Mas um sonho como esse. Eu simplesmente acordei desesperado, fui no quarto do meu filho, comecei a orar, interceder e tal. E Deus me respondeu em oração. E a resposta que Deus colocou no meu coração foi: quem é você? Quem é você? Muito bem, você foi lá, se esforçou, conseguiu alcançar o seu filho. Mas qual era o seu pedido? Para que você não morresse de frio. Porque por mais que eu tenha alcançado meu filho, que já foi algo milagroso, não é verdade? Uma criança de 2 anos arrastada pelo mar, e alguns metros nem que eu tivesse alcançado, não é? Não sei quantos aqui são nadadores, salva-vidas, tenho uma noção, eu tenho curso, tenho uma noção que alguns minutos dentro da água uma criança se afoga facilmente. Eu consegui salvá-lo, mas o meu pedido era que nós não morrêssemos de frio. E Deus colocou isso no meu coração. Se não fosse eu, se não sou eu na sua vida, todos os dias, a minha misericórdia, graça e a minha graça sobre você, você não seria nada. Você não alcançaria nada. Você não faria nada. Porque eu é quem sou Deus. E o que eu acho interessante nesse texto, e vamos lá, que são os discípulos de Jesus que estão andando com ele quase 3 anos, que aqui Jesus já está chegando no fim da sua caminhada, não é? Então eles já conhecem Jesus, já sabem do que Jesus está falando, têm um grande conhecimento do que é Jesus. Eles fazem uma pergunta como essa: quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Porque, e atenção, não é uma pergunta assim tão nada a ver, desculpa o meu português, que às vezes eu não sei que palavra usar, mas uma pergunta assim tão nada a ver. E o que Jesus diz para eles é o seguinte: eu sei que na tradição judaica vocês acreditavam que as pessoas tinham esse pecado de geração em geração. Está lá em Deuteronômio, se você quiser pesquisar. Eles acreditavam nisso porque dizia que se alguém fizesse mal ou cometesse um pecado, isso seguiria gerações daquela família. E por isso eles acreditavam que um homem nasceu cego porque alguém na geração passada dele havia pecado. Porque nascer cego era resultado de um pecado. Ou seja, eles acreditavam que eles eram homens santos. Afinal de contas, eles obedeciam à lei, faziam sacrifícios. Então, eles eram homens diferenciados. Eles não tinham pecado como aquele homem cego. E aí Jesus simplesmente fala: não, presta atenção. Na verdade, as coisas acontecem, más ou boas, para quê? E ele coloca ali: não foi nem os pais, nem ele que pecou, mas, versículo 3, isso acontece para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Ou seja, as coisas acontecem para que a obra de Deus se manifeste nas nossas vidas.
É simples assim. Complicado de entender. Um pai que acaba de sonhar que o seu filho poderia morrer, e ele pode, a verdade é essa, não é? É difícil de falar, mas a verdade é essa. E eu chorei muito quando eu me deparei com essa realidade. Porque a vida é muito frágil. A realidade é que tudo acontece para que a obra de Deus se manifeste. E nós não temos qualquer controle sobre isso. Não temos. Então, eu comecei aqui apresentando o vídeo lá da Surf Church, do trabalho que nós temos realizado. E aqui está o Tadeu, que também começou um trabalho de plantação de igreja e entende muito bem o que eu quero dizer. Esse trabalho não é nosso. Aquilo ali não é esforço meu. Claro que eu me dediquei bastante, são 4 anos de trabalho ali. Mas se não fosse Deus nos mínimos detalhes, em todas as coisas, em todo momento, nas nossas vidas, não haveria nada. Não haveria nada. E tudo acontece para que a glória dele se manifeste. Para que a glória dele. Não é para que o homem Samuel apareça, não é para que o homem Tadeu apareça, não é para que homem nenhum apareça, não é para que homem nenhum seja excluído, como aquele homem cego, ou aquela prostituta, não sei se ela era prostituta, mas enfim, aquela mulher adúltera. Mal ou bom, tudo acontece para que a obra de Deus se manifeste, para que a vontade dele seja feita. E nós, e aí assim, eu trabalho com muitos não cristãos, né? O meu dia a dia são com pessoas não cristãs. Uma realidade que no Brasil, enquanto pastor, eu não tinha. Eu trabalhei 5 anos como pastor aqui no Brasil. Eu acho que no máximo de não cristão era um amigo meu de infância. O resto tudo era pessoal de igreja, meus amigos eram pessoal de igreja. E eu quase não tinha contato com não cristãos. Hoje lá é totalmente diferente. Não existe cristãos, então praticamente o meu trabalho é todo com não cristãos, a não ser o pessoal da igreja, que graças a Deus tem crescido. Isso para dizer que, quando nós falamos com o pessoal não cristão, e eu espero que todos vocês tenham essa oportunidade, se não tiverem, comecem a ter, pelo amor de Deus. Quando nós falamos com esse pessoal que não tem uma ideia de Deus soberano, que cuida de todas as coisas, está no controle de todas as coisas, essas pessoas, como talvez você e como talvez eu acreditasse, que estão no controle e que podem fazer alguma coisa para fazer diferença nessa vida. Nós, como brasileiros, falamos bastante sobre política, não é? Eu acho que, especialmente nesses últimos anos, com toda a Operação Lava Jato e o pessoal sendo preso, talvez até um pouquinho de esperança nasce no nosso coração, né? Será que agora vai? Será que vai mudar? Mas nós temos Deus. E a gente sabe que a nossa confiança não está nessa terra, não está nos governantes. Mas para o pessoal lá fora, que não tem esse conhecimento de Deus, os governantes é algo importante. Não é? Eles confiam, quando vão lá votar, eles estão ali conscientes e querem fazer a diferença. Nós também queremos, mas sabemos que a diferença vem de Deus. É Ele quem faz a diferença. Mas as pessoas lá fora não conhecem essa verdade. Não desfrutam dessa sabedoria que Deus controla todas as coisas. Então eles fazem, eles agem, eles vivem uma vida aprisionados, pensando que eles podem alguma coisa. E esse homem cego, infelizmente, ele também vivia uma vida aprisionada, acreditando que ele era cego porque alguém pecou na geração passada dele. E por isso ele nasceu daquele jeito. Ele era um homem marginalizado, excluído, ele aceitou aquela condição, porque afinal alguém teve culpa sobre isso, e eu sou o resultado dessa culpa. E aceitou essa vida. Só que Deus, na pessoa de Jesus, a sua maravilhosa graça, ele disse não funciona dessa forma.
Deus é quem controla tudo. Deus é quem faz a diferença. É Ele quem muda a realidade das pessoas. Ele foi lá e teve misericórdia daquele homem. Mesmo depois de ter sido perseguido, estar em fuga, ele parou ali e teve misericórdia daquele homem. Eu não vou ler o texto todo, que o texto aqui é comprido. Esse cego é um cego especial. Não sei quantos conhecem a história desse cego, porque Jesus cospe no chão, faz uma lama, um lodo, põe no olho daquele homem e manda ele ir lá se banhar na piscina de Siloé. E ele vai e faz tudo isso e de repente fica curado. Então não é simplesmente está curado, como Jesus normalmente fazia, né? Só tocava ou dizia e a coisa acontecia. Não, com esse homem ele teve ali alguns passos. Isso é interessante. Traz todo o contexto porque acontece na vida desse homem. Porque esse homem foi transformado, ele foi curado fisicamente, mas ele também foi curado espiritualmente. Amém. E essa cura se aconteceu através de um processo. Aquele homem primeiro acreditou que Jesus era capaz de curá-lo. Então, ele fez o que Jesus mandou fazer, ele foi e fez. Se ele não acreditasse, ele não teria feito. Ele foi, com aquele lodo todo, foi lá na piscina, se banhou e foi curado. E de repente, curado, ele foi para a multidão. Eu posso ver. A vida inteira ele não pôde ver e de repente ele podia ver. E os seus vizinhos começaram a perguntar, mas como assim? Você nasceu cego, nós conhecemos seu pai, sua mãe, você a vida inteira esteve aqui. Posso ver. Mas como isso aconteceu? E ele explicou. Um homem, um tal de Jesus, que ele não sabia quem era, me curou. E eu agora posso ver. Como? Mas que Jesus é? Explica essa situação. Bom, ele só sabia que era um homem chamado Jesus. O que aconteceu, como acontecia naquela época, uma pessoa curada ia para os líderes religiosos. Se apresentava a eles e olha, aconteceu isso na minha vida, eu era cego, agora posso ver, a minha vida mudou. E quem fez isso foi um tal de Jesus. E disse, não acredito, Jesus? Mas que Jesus é esse? E questionou ele novamente. Ali, algo acontece na vida dele, ele já responde diferente, não diz só um Jesus. Ele diz um profeta. Eu acredito que ele era um profeta. Porque para me curar da maneira como me curou, no mínimo ele era um profeta. E ele continua, porque os fariseus, vocês sabem, não gostavam de Jesus. E não acreditavam que Jesus tinha feito o que fez. Como Jesus pode curar um homem cego de nascença? Afinal de contas, Jesus era um pecador. Era um homem qualquer. E eles não queriam aceitar. Bom, a conversa continua e aquele homem de incrédulo passa a conhecer Jesus, chama ele de profeta, e no versículo 31 ele começa a pregar. E ele diz assim no versículo 31, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, porque estava a discussão lá. Não, quem é esse Jesus que curou você? Nós nem sabemos quem ele é. Aí ele diz, ora, vocês nem sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. E aí vem a mensagem. O cara tinha acabado de se converter e já começa a pregar. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve um homem que teme e pratica a sua vontade. Ele não sabia quem era Jesus. Ele sabia que os fariseus não gostavam desse tal de Jesus. Ele sabia que Jesus era alguém especial, afinal de contas, o curou. E quando os fariseus começam a questionar que eles nem sabem quem é esse Jesus, ele começa a pregar para eles. E diz, vocês podem não saber de onde ele é, mas a palavra de Deus diz que se um homem é pecador, ele não pode fazer a vontade de Deus. E aquele homem fez uma grande obra na minha vida. Eu posso ver. Então, se eu posso ver, no mínimo ele foi usado por Deus. No mínimo, ele não é pecador. E ali começa uma discussão, porque os fariseus nunca aceitariam que Jesus tinha curado. Bom, deixamos os fariseus de lado e vamos focar nesse cego. Porque Jesus mudou a vida dele. E o último encontro de Jesus com esse homem dá no versículo 38.
Porque o que acontece é o seguinte: os fariseus não têm mais argumento, não podem mais argumentar, afinal de contas, fato é fato. Ele havia sido curado e não tinha como argumentar contra fatos, não é? E aí eles mandam o homem embora. Vai embora, porque o que você está dizendo é mentira e tal. Pronto, não tem argumento e manda o homem embora. E aí esse homem na rua, porque ele não podia ir mais para o templo, Jesus encontra ele. Pergunta o que acontece, ele explica a situação. E aí temos o versículo 38, que ele responde. Então o homem diz: Senhor, eu creio. Eu vim a este mundo. E aí Jesus diz, eu creio, desculpe. Versículo 38. O homem diz, eu creio, e adorou a Jesus. Então Jesus diz, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. No final, aquele homem tem a sua vida transformada, se prostra diante de Jesus, adora, e reconhece que Jesus era Deus. E tem a sua vida transformada espiritualmente também por Jesus. E aí Jesus responde. Aproveita aquela situação, aproveita aquele homem, né? E tudo isso, claro, ele realizou aquele milagre por um propósito, ele tinha um objetivo nisso. E aí está aqui a resposta dele. Qual era o propósito de Jesus ao curar este homem? Primeiro, salvá-lo, transformar a vida dele, como é óbvio. Mas no versículo 39 ele diz: porque eu vim para julgar, e eu vim para trazer vista aos cegos. Eu vim para perdoar os pecados. Mas aqueles que se acham poderosos, capazes, que vão transformar o mundo, porque não são pecadores, esses vão ficar cegos. Esses vão ficar cegos. E essa mensagem, irmãos, bateu forte aqui. Bateu forte. Porque naquela semana, Jesus mesmo me deu assim uma tesourada nas pernas e tal. Porque quem somos nós? A verdade é essa. Às vezes nós estamos aqui, cantamos e adoramos e louvamos a Deus, vemos um vídeo como esse, pensamos, não, Portugal, é isso mesmo, precisa ser evangelizado, eu quero ir para lá. Se não é Portugal, eu vou para a Indonésia, eu vou evangelizar os africanos, os muçulmanos, porque essa é a vontade de Deus. Amém, amém, essa é a vontade de Deus, e eu creio que aqui há muitos chamados e vocacionados. Espero que em nome de Jesus, depois dessa mensagem, a igreja inteira, não, depois da geral, né? A igreja inteira não, porque tem que o pessoal ajudar também. Mas que muitos se levantem e digam, não, é isso mesmo, eu quero ir, eu quero fazer a diferença, eu quero pregar o evangelho a esse pessoal que precisa. Mas nós temos que lembrar que nós só podemos fazer alguma coisa no dia a dia porque Deus permite e trabalha em nós. Essa é a realidade das nossas vidas, irmãos. Porque no final das contas, o que nós somos é miseráveis pecadores, que fomos salvos pela graça de Deus. Se não fosse Deus nas nossas vidas, nada aconteceria. Eu só posso dizer, Senhor, eu quero te perseguir, Senhor, eu quero te amar, Senhor, eu te quero na minha vida, porque primeiro Ele se revelou a mim. Se não fosse Deus tirar a minha cegueira dos olhos, eu estava lá fora, cego, pecador. A minha vida continuaria igual. Eu estava ali clamando, Senhor, sou cego, preciso ver. Estava lá, voltando nos políticos, acreditando que a minha vida ia mudar, porque agora vai. Mas não. As coisas só acontecem e eu só busco a Deus porque primeiro Ele me salvou, porque primeiro Ele me transformou, porque Ele tirou a cegueira dos meus olhos. E agora já não sou mais eu quem vivo, não é? Já dizia o grande Paulo, é Cristo que vive em mim. E eu quero mais de Ti. Eu quero Te adorar, eu quero Te seguir, eu quero Te servir, eu quero fazer mais.
Mas eu só quero porque o Senhor está em mim. Eu só posso porque o Senhor está em mim. E só acontece porque o Senhor está em mim. Acabamos de ler. Para que se manifeste a vontade dele através das nossas vidas, através da sua igreja, através dos missionários. É assim que Deus opera, é assim que Ele realiza. O meu desafio naquela semana, irmãos, foi batizar, graças a Deus por isso. Aquela semana foi uma semana mesmo de luta, de trabalho, de perseguição, sonhos. Minha bicicleta foi roubada. Em Portugal, hein? Olha lá, hein? Minha bicicleta foi roubada. Foi uma semana difícil. Mas no dia que a minha bicicleta foi roubada, e foi interessante que eu até estava com a Patrícia, né? Isso foi o mais engraçado. A gente estava falando no WhatsApp e eu falei, acabaram de roubar a bicicleta. Cortaram o cadeado e levaram ela embora. Eu tinha acabado de chegar para dar um discipulado para o rapaz que ia ser batizado naquele domingo. Para vocês verem como é o inimigo, é mesmo perseguição. E aí, sentei com ele depois de polícia, tudo, aquela situação toda, né? Que a gente faz depois que a bicicleta é roubada. Eu sentei com ele e falei, mano, tenho que te dizer, no final das contas, não adianta nada. Não adianta chamar a polícia, não adianta correr, não adianta. A verdade é a seguinte, e vamos lá. Deus é Deus. Pode todas as coisas. Inclusive ter salvo meu filho no meu sonho. Ele não fez. Ele podia ter deixado a minha bicicleta lá. Ele não fez. E ele não fez por quê? Porque ele é Deus. Não adianta, no final das contas, a gente senta e se depara com a realidade de que Deus é Deus. E Ele faz a vontade dEle. E a vontade dEle também acontece quando as coisas vão mal. É assim. Quando as coisas estão boas, é fácil. É fácil. Eu lembro de Deus, eu vou lá, eu evangelizo, eu canto aleluia, eu prego para 50, porque tá tudo bem. Não é? E Deus é bom, e Deus é maravilhoso, e é isso aí. Mas aí quando Deus mostra para nós, amiguinho, ó, cai na real, que na verdade você só é o que é porque eu tô aí contigo, a gente tem que adorar igual, a gente tem que evangelizar igual, a gente tem que falar igual. Foi o que eu fiz, eu sentei ali do lado do rapaz, o Henrique, não é tão rapaz, 40 anos, sentei do lado dele e falei, amigo, graças a Deus porque domingo você vai se batizar. Essa aqui é a vida que eu, graças a Deus, escolhi seguir a Cristo, mesmo diante da dificuldade. E eu louvo a Deus, porque o Senhor abriu os teus olhos, e hoje você não é mais um cego e pode ver, e no domingo vai se batizar e vai dizer isso para todo mundo. E eu dou glória a Deus, porque você está nessa comigo. Tá vendo? Nem tudo é bom. Mas em todo tempo Deus é bom. E a única coisa que a gente pode fazer é adorar Ele. E ficar contente porque outros escolheram também o caminho estreito. Porque no final das contas é essa, estamos no caminho estreito. E se fosse fácil, estava todo mundo. Mas é estreito. Não é? É o que Jesus falou aqui no final, versículo 39. Os cegos é que vão ver. Mas aqueles que acham que não são cegos, esses, o julgamento deles já foi dado. Ele já disse. Irmãos, isso aqui foi escrito há muitos anos, hein? Quase 2000 anos atrás. E ele já deu o julgamento, já está aqui escrito. Eu vim para trazer esse julgamento. Aqueles que acham que vêm, esses não vão ver. Esses vão permanecer cegos. Por isso, amigos, glória a Deus, porque eu nasci cego. Porque hoje eu posso ver, graças a Jesus. Glória a Deus, porque eu nasci cego. Quando eu era cego, que nem esse cego aqui da história,
Eu também andava marginalizado. Eu também não sabia a razão de ser cego. Eu culpava alguém. Não, foi alguém das gerações passadas que pecou e esse é o resultado da minha vida. Estou aqui sofrendo por causa disso. Não! Vida é vida, igual para todo mundo. E quando a gente entende isso, e entende a realidade da nossa cegueira, aí Jesus aparece. Ó, eu vim para trazer vista para você. Eu vim te abrir os olhos. Eu vim te mostrar que eu sou a solução para a sua vida. Você não precisa fazer mais nada. Ainda para esse homem ele teve que fazer, né? Teve que ir lá mergulhar na piscina. Mas é por isso que eu disse, é um caso especial. Tinha alguma coisa que tinha que ser tratada na vida daquele homem. E por isso ele foi lá fazer. Mas quando Deus toca na gente, acabou. A cegueira vai embora. A cegueira vai embora. Nossa vida é transformada. E não só isso. Quando nossa vida é transformada, a gente prega, a gente evangeliza, a gente brilha, a gente compartilha da transformação que Deus fez nas nossas vidas. Seja para os líderes, para os grandes, para os pequenos. Eu achei incrível. Claro, né? Esse texto quantas vezes a gente já não leu, né? Mas quando você estuda para pregar, eu achei incrível. O cara tinha acabado de aceitar Jesus. Naquele mesmo dia, algumas horas depois, diante dos líderes religiosos, os caras mais tops, ele prega para eles. Ah, não, mas na Bíblia diz, está escrito, que se alguém é pecador, não pode fazer a vontade de Deus. E ele fez. Ele fez um milagre na minha vida. No mínimo, esse é o meio de Deus. E assim, a gente não precisa saber muito, a gente não precisa conhecer muito. Porque quem está em nós é o próprio Deus. E é Ele quem faz. É Ele quem faz. Por isso, o meu primeiro desafio, e eu gosto de terminar todas as minhas mensagens com desafios, o meu primeiro desafio para vocês, para todos nós, é esse. É Deus quem faz. É Deus quem faz. Na hora boa, na hora ruim, é Deus quem faz, irmãos. Eu não estou dizendo que é Deus que põe o ruim. Não, o ruim é resultado do pecado. Mas Deus está conosco. E Ele permite que as coisas aconteçam para que a glória dele se manifeste. O nosso primeiro desafio é aceitar isso. Aceite, que é melhor. Você vai mais longe. Não fica aí se lamentando. Eu sei que é difícil. Sei que não é fácil. Eu tenho os meus problemas também. Tá? Minha vida não é tranquila. E assim, igual de todo mundo. Só minha mulher, que é a Mulher Maravilha. Todo o resto, tá? Sofre igual todo mundo. Então, o meu primeiro desafio é esse. Aceita. Aceita que a gente vai mais longe. Aceita que a gente confia mais. Aceita que a gente bebe mais, que a gente busca mais. Aceitou? Aí tem outro desafio. Vai, meu, vai. Vai e prega, vai e faz a diferença. Vai e seja a luz. A verdade é essa, irmãos. Eu andava no meio bem confortável. Como eu falei, era só no meio de crente. Quase não tinha problema. Anda lá no meio das trevas. Vá lá fazer a diferença. Eu tenho certeza, é que eu era pastor, né? Eu não tinha nem trabalho para usar desculpa. Não, eu não trabalho. Mas com certeza, nós trabalhamos. Tem aquelas conversinhas que a gente não gosta de ouvir. Mas você está lá no meio. Faz a diferença. Seja a luz. Pregue Jesus. E lembrem-se, quem abre os olhos, quem dá vista aos cegos, não somos nós. Quem faz a obra é Jesus. É Ele que faz. Você vê, nem os discípulos sabiam. Os discípulos pararam. Oh, Jesus, olha lá. Eles mostraram. Mas Jesus foi quem fez a obra.
O nosso papel é esse. Senhor, tem misericórdia desse aqui. Não aguento mais ouvir a mesma ladainha todo dia. Tem misericórdia desse aqui. E deixa que ele faz. Quer um desafio maior? Vamos lá para Portugal. Aí eu tenho que puxar para o meu lado. Vamos para lá. Meu terceiro desafio é esse, irmãos. Envolva-se em missões. Faça além. Faça além. Você tem feito? Tem evangelizado? Tem trazido vidas para Jesus? Glória a Deus. Continue o bom trabalho. Quer fazer além? Pense em missões. Missões é além. É aquilo que eu falei. Talvez alguns aqui... é verdade, talvez eu gosto de surf. Dá para fazer um trabalho diferente. Não gosto de surf, gosto de futebol. Gosto de dança, né? Vocês viram lá. Tem a menina lá na igreja, trabalha com dança. Gosto de cozinhar. O nosso lema é o seguinte. Você gosta de alguma coisa? Dá para evangelizar com o que você gosta. Bora lá. É assim, é simples. Tenho certeza que todo mundo gosta de alguma coisa. E tenho certeza que outras pessoas também gostam dessa mesma coisa que você gosta. Se isso é verdade, pronto. Cria lá um grupinho, não sei, tricô, né? Cria um grupinho de tricô. E começa a evangelizar no grupinho de tricô. Dá para vir à igreja. Ó. Surf Church, Tricô Church. É possível. É possível. Tenho certeza que nas mãos de Deus, se for o sonho que Deus colocou no teu coração, vai bombar. Vai bombar. E tá virando moda, né? O tricô tá virando moda, que eu sei. Tem aí umas menininhas que estão fazendo tricô, vendo no YouTube. Olha lá, tá aí a oportunidade. Cria um canal. Né? Hoje o canal no YouTube também tá famoso. Queridos, missões. Eu tinha um pastor que ele dizia que missões está no coração de Deus. Amém. Começa no coração de Deus. Sabe onde termina? Nas tuas mãos. Missões terminam nas tuas mãos. Aonde você for, está lá o coração de Deus. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade. Está aqui Portugal, que precisa. Eu não sei quantos conhecem a realidade de Portugal. É muito triste. Rapidinho, só para vocês terem uma ideia, menos de 1% da população portuguesa é evangélica. Menos de 1%. Viana do Castelo, que a gente está plantando igreja, é uma cidade de 70 mil habitantes. Tem 2 igrejas. Tem bastante trabalho. Tem bastante trabalho. Se for para ir para lá para ganhar em euros, não vai, pode ficar. Mas se for para ganhar vidas, bora lá. Se não quiser ir, e Deus abençoe, porque é assim que o reino funciona, não é? Não são todos que vão. É assim que funciona, e Deus é perfeito nos planos dele. Não são todos que são como eu e a minha esposa, como o Duca, que está lá na cena, como o Tadeu pastoreando a igreja. Assim, tem uns que tocam, uns que ficam na classe das crianças. Tem trabalho para todo mundo. Esse é o reino de Deus. Nós temos aí um desafio para você colaborar conosco. A Patrícia vai falar mais, mas dá para colaborar. E se não é conosco, é colaborar com o irmão que está lá trabalhando com os muçulmanos na Indonésia. Não é? Eu sei que a igreja aqui é missionária e tem um pessoal fazendo trabalho. É assim, é se envolver. O desafio é se envolver. Vamos só recapitular aqui para finalizar. 3 desafios. Qual era o primeiro? Aceita. Tá? É fácil esse, aceita. Aceita que é melhor. A gente vai mais longe. Segundo. Vai e faz. Vai e faz. Não precisa pegar para os líderes religiosos que nem esse cego, mas faz alguma coisa. Se mexe. E o terceiro, se envolver, né? Em missões. Lembre-se que está no coração de Deus, né? Em Atos 1:8, que é um grande texto de evangelismo, né? De missões, diz que nós recebemos poder. Poder para quê?
Tem aí o WhatsApp aí pra lá. É isso aí, ó. Para ser testemunha. Aonde que eu sou testemunha? Em Ubatuba, também. Também em Ubatuba. Mas não só. Nós recebemos poder para ser testemunhas em todo lugar. Amém. Em todo lugar. Tá? E é isso. Não quer dizer que você tem que ir lá, mas você tem que estar lá. De alguma forma. Em oração, contribuindo, em pensamento. Ou indo. Tá bem? Vamos orar então, igreja? Isso, pode se pôr de pé. Senhor, nós adoramos o Teu nome, porque o Senhor é Deus, Pai, e é maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos liberdade em Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor nos permitiu que possamos ver, Pai. Obrigado porque éramos cegos e hoje não somos mais, Senhor. Aleluias, Pai. Glória a Ti por isso, Senhor. Obrigado, Pai amado, pela vida da Tua igreja, pelo Teu reino que se manifesta neste lugar e em todo o mundo, Senhor. Obrigado porque podemos fazer parte da Tua obra, Senhor. Deus, que palavra, Pai. Onde o Senhor nos ensina que todas as coisas acontecem para que a Tua vontade seja manifesta, Senhor. Tudo para a glória do Senhor, Pai. Louvamos ao Senhor por isso, Deus. Pai amado, que no nosso coração haja um único desejo, Deus, que é Te servir, Te honrar e Te adorar, Pai. Porque o Senhor é merecedor, o Senhor é digno, Deus. Pai Santo, que essa mensagem, Senhor, e esse desafio que o Senhor nos trouxe, Pai, seja algo prático nas nossas vidas, Senhor. Amém, Deus. Que não fique aqui só neste domingo, Senhor, mas que possamos levar para casa e pôr em prática, Pai. Que faça diferença na vida da Tua igreja, na vida dos meus irmãos, Pai, na minha vida, Senhor. Para que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido, Pai. Para que vidas sejam transformadas, Senhor. Para que cegos possam ver, Pai. Ó Deus, eu Te louvo, Senhor. Eu Te louvo porque o Senhor se faz presente aqui, Pai. Eu Te louvo, Senhor, pela Tua igreja neste lugar, Pai. Ó Senhor, obrigado pela amizade que nós começamos aqui, Pai. E que isso não pare aqui, Senhor. Corações, Senhor, ardam, Pai, com o desejo de fazer mais, Senhor, de se envolver mais, Pai, de ir, Senhor, de falar do Teu nome, Pai. Ó Deus amado, abençoe a vida da Tua igreja, Senhor. Pai, nos fortaleça, Senhor. Que uma mensagem como essa, Pai, nos dê coragem, Pai, para fazer mais, Senhor. Que nos mova, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai. Ó Deus, o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom em todo o tempo, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus, Deus.